Irmãos queridos, ok, som. Ok. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Uma alegria receber os irmãos aqui. Cada quinta-feira temos recebido mais irmãos presencialmente, isso é muito bom. E é uma alegria saber dos irmãos que nos acompanham pela internet. Alguns já participando aqui, Dona Ruth, a Silvia, Dini, que nós temos orado por ela, pela saúde dela, nossa irmã Keila, que essa semana ficou um pouco mais experiente, né? O Eduardo, Kenji, a Eudi, Dona Jacira, a Leia, Dona Emília, também Dona Creuza, seu José Roberto Veronese, seu Vlander, presbítero Vlander, a Cristina Gomes, Dona Maria Iglaine, presbítero Cláudio. O pessoal está comentando aqui da pontuação, não sei quantos preencheram ali, participaram do teste do egoísmo, né? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse teste. Eu não vou falar quanto eu tirei não, viu? Não tenho coragem não, mas muito interessante, meus irmãos, muito interessante. A Cátia Teotônio também participando conosco, juntamente com a família. Muito bom, meus irmãos, alegria ter os irmãos participando. Antes, queridos, de nós darmos início ao nosso estudo bíblico, hoje vamos iniciar uma nova série, vamos falar sobre o egoísmo. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, que seja este um tempo edificante para as nossas vidas. Esse microfone está funcionando, meus irmãos, esse microfone aqui? O Fernando disse que está. Quero pedir para o nosso irmão Fernando para orar por nós. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, estar aqui reunido com os irmãos. Que o Senhor possa conceder graça, usar o reverendo como instrumento santo do Senhor, para trazer uma palavra de exortação, um estudo que venha edificar a nossa vida, que venha nos endireitar segundo a Tua palavra. Abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que não podem estar aqui por causa da pandemia. E o Senhor possa dar uma noite abençoada nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, queridos, hoje nós vamos dar início a uma nova série. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Esse livretinho, obrigado, meu irmão. Este livretinho aqui, Egoísmo, do amor a si mesmo ao amor ao próximo. É da editora Nutra, da Nutra Publicações. Esse livretinho foi escrito pelo Luiz Priolo. E, irmãos, há pouco tempo eu adquiri uma nova série de livros da Nutra. De tempos em tempos, quando tenho condições, eu vou comprando, né, livros da Nutra, onde eu e a Cris, há uns 3 ou 4 anos, fizemos o treinamento de aconselhamento bíblico lá na Igreja Batista Pedras Vivas, em São Paulo. E esse livretinho eu comecei a folheá-lo há pouco tempo e Deus foi confrontando tanto o meu coração. Eu disse, não, eu não posso ser confrontado sozinho, né? Os irmãos também têm que ser confrontados também. E, irmãos, eu decidi, então, compartilhar com vocês. Nós perceberemos, queridos, que a questão do egoísmo, assim como o orgulho, não é a questão se nós lutamos contra, mas o quanto nós lutamos contra. Nenhum de nós pode dizer assim, não, eu não tenho problema com isso. Eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Aliás, eu sou uma pessoa muito altruísta, eu sou muito amoroso. Não, queridos, nós ainda não somos como Cristo. Jesus sim, perfeitamente altruísta, humilde. Nós não, nós lutamos contra isso e lutamos todos os dias e é algo, de fato, um grande desafio. Por isso, eu convido os irmãos para que nós mergulhemos neste assunto, um assunto talvez não tão agradável, certamente não tão agradável, um assunto que nos confronta, às vezes até nos fere, mas o que é necessário. Eu convido os irmãos para que, buscando ser semelhantes a Cristo, tratemos desse assunto que é o egoísmo, do amor a si mesmo ao amor ao próximo. É sobre isso que nós falaremos hoje, na semana que vem, eu não sei, talvez ainda na outra semana, quanto tempo for necessário, olhando para a bendita, preciosa palavra do Senhor,
buscando na palavra do Senhor o que nós precisamos para a nossa vida, sendo confrontados pelo próprio Deus através da sua preciosa e santa palavra. Queridos, vejam que o que Paulo escreveu a Timóteo há tanto tempo atrás, cerca de quase 2000 anos atrás, Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, alguém que era um líder, alguém que Paulo preparava como um líder na igreja, como um pastor da igreja, e Paulo disse assim para ele: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E parece que esses últimos dias chegaram, né? Tempos difíceis, pois os homens serão, prestem bastante atenção na listinha do apóstolo Paulo, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, ou seja, amantes do mal, da prática do mal, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo, queridos, alertava a Timóteo, advertia Timóteo a respeito de pessoas que teriam atitudes destas. E Paulo diz: foge destes. Agora, quando você lê estas palavras, você acha que Paulo está falando de pessoas de fora da igreja ou de dentro da igreja? O que vocês acham? Gente egoísta, avarenta, orgulhosa, arrogante, blasfemador, esse tipo de gente. O que vocês acham? Deve ser gente fora da igreja, não é? Não. Não. Ah, queridos, quanto tempo? Por quanto tempo eu li esse texto e eu fiquei pensando do mundo. Paulo está falando como o mundo será um mundo difícil, com pessoas tão difíceis. Graças a Deus, na igreja não. Na verdade, queridos, Paulo está advertindo a Timóteo sobre este grupo de pessoas, sobre pessoas que seriam assim, pessoas de dentro, pessoas da igreja. E é interessante que no topo da lista, e eu diria como encabeçando toda a lista, e eu creio que não é ir além, ir demais, falar demais, dizer que é o pai de todos os demais pecados. Paulo cita egoísmo. Serão egoístas. Queridos irmãos, os homens serão egoístas. Eu não sei se alguém tem a versão revista e corrigida, a antiga versão revista e corrigida. Eu achei interessante que a versão revista e corrigida traduz ao pé da letra a palavra lá do grego. Porque filautóis significa alguém que ama a si mesmo, amantes de si mesmos. É Almeida Revista e Corrigida. Amantes de si mesmos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Alguém que é egoísta, em poucas palavras, podemos dizer que é alguém que ama a si mesmo. Bem, há alguém que não ame a si mesmo? Todos nós amamos a nós mesmos. Todos nós buscamos o que é melhor para nós. Todos nós queremos a melhor vaga. Todos nós queremos a melhor parte, talvez, de um alimento. Todos nós amamos a nós mesmos. Isso é algo muito natural, nós já nascemos assim. Você percebe, a criança já mais tenra idade, ela quer para ela, e se você vai tirar, ela chora, e ela manipula, ela chora para te manipular, isso dá mais tenra idade. Se você coloca uma criança perto da outra, vai dar briga, porque uma vai querer o que é da outra, não vai querer repartir, porque nós amamos a nós mesmos desde que nascemos. E o homem, desde a queda, tem enfrentado isso, lutado isso. Amamos a nós mesmos. E não apenas amamos a nós mesmos, mas eu acrescentaria, nós amamos muito a nós mesmos. Este, queridos, é o grande desafio. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, amarão muito a si mesmos, serão egoístas. A palavra egoísta resume isso. Pessoas que amam a si mesmas. E essa frase é o grande guarda-chuva, escreveu o Lu Priolo no livro Egoísmo,
É o grande guarda-chuva sob o qual todas as outras características dos últimos dias estão. É do amor a si mesmo que todos os outros amores desordenados fluem. Porque depois de Paulo usar a palavra filautói, ele usa uma outra palavra ligada ao amor, filos, que é o amor à prata, traduzida aqui por avarentos. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Tudo isso. Sabe por quê? Porque o ser humano se ama muito. E esse é um problema meu e é um problema seu e algo que todos nós devemos lutar contra. É interessante que o grande reformador do século XVI, João Calvino, num comentário da Epístola aos Gálatas, ele escreve o seguinte, preste bastante atenção: nós nunca amaremos nosso próximo com sinceridade, de acordo com a intenção do nosso Senhor, antes que tenhamos corrigido o amor a nós mesmos. Nós nunca amaremos nosso próximo com sinceridade, de acordo com a intenção do nosso Senhor, não de acordo com a nossa intenção, o padrão do mundo, mas no padrão de Deus. Nós nunca atingiremos esse padrão de amar ao próximo, no padrão do Senhor, antes que tratemos do nosso amor, do amor por nós mesmos. E aí é curioso porque talvez você já tenha ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes, já ouvi inclusive de pastores, dizendo assim: olha, para você amar o próximo, você precisa primeiro o quê? Amar mais a quem? A si mesmo. E aí ele cita Mateus 22, quando Jesus diz: amarás ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a pessoa diz: se você não amar a você mesmo, como você vai amar ao próximo? Como você vai dar para alguém aquilo que você não tem? Você precisa se amar mais para que você ame mais ao próximo. Bobagem. Veja, quando Calvino diz que nós não atingiremos o padrão de amor do Senhor para com o nosso semelhante, enquanto não tratarmos do amor que temos por nós mesmos, Calvino não vai dizer você precisa se amar mais. É o contrário, percebam. As duas afeições, o amor por nós mesmos e o amor ao próximo, são opostas e contraditórias, pois o amor a nós mesmos, sabe o que nos faz? Nos leva, conforme diz Calvino, a negligenciar e a desprezar outros. Em outras palavras, quanto mais nós nos amamos, menos nós amamos ao próximo. Nos leva a negligenciar, a desprezar outros, produz cruelmente cobiça, violência, engano. E Calvino diz: e todo tipo de defeitos leva-nos à impaciência e nos mune de desejo de vingança. Então, queridos, quanto mais nós formos egoístas, quanto mais amarmos a nós mesmos, menos nós amaremos ao nosso próximo. Então, essa história de que você precisa se amar mais, para que você consiga amar ao próximo, é uma grande bobagem, não tem base bíblica. Nós precisamos nos amar menos, para que possamos amar ao nosso próximo. É isso, talvez você tenha feito o teste, eu compartilhei mais cedo, né, pelo WhatsApp, e eu não sei se isso foi enviado também por e-mail, mas foi um teste, o teste do egoísmo. Alguém aqui fez? Alguém dos irmãos que está aqui fez? Ninguém fez? Ninguém teve coragem de fazer? Os irmãos que estão acompanhando pela internet, alguns fizeram. Não estão com coragem aqui de contar quanto que tiraram, não. Olha, teve alguém que falou que, eu acho, que tirou entre 30 e 90. Vamos ver aqui. Foi o presbítero Cláudio. Minha nota ficou entre 30 e 90. Tinha que ser o Cláudio, né, Marcos? Vejam só, avaliação de atitudes egoístas. Então, se você não fez, quiser fazer agora, se você tiver um lápis aí, um papel, olha a escala de avaliação. 5 pontos é a resposta nunca, quase nunca. Ou se a sua resposta for assim, raramente, para a pergunta, vai valer 4 pontos. Se a sua resposta for algumas vezes, 3 pontos. Frequentemente, 2 pontos. Agora, se sua resposta for sempre ou quase sempre, é 1 ponto só.
Então preste atenção, se a sua resposta é nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou sempre. Vamos prestar atenção nas perguntas. Pergunta número 1, preste atenção. Quando tomo decisões, considero somente como, ele, né, mas ela, né, considero somente como ela me beneficiará, em vez de como poderá beneficiar outros e trazer mais glória a Deus. Se você for muito sincero, quando você toma decisões, você considera somente o que essas decisões vão te beneficiar, em vez de como ela poderá beneficiar outros e trazer mais glória a Deus? Sendo sincero. Será que a sua resposta, voltando lá, é nunca? Não, eu nunca tomo decisões pensando só no meu bem. Raramente, em geral, eu tomo decisões pensando no bem do outro e na glória de Deus. Algumas vezes, frequentemente ou sempre. Seja muito sincero. Você não tem que mostrar para ninguém não, mas é para o seu coração. Olha esta outra pergunta. Creio que amizades dão mais problemas do que valem a pena. Esse negócio de amizade é melhor não ter porque vai dar problema. Vai me custar alguma coisa. É melhor não ter amigos. É assim que você pensa? Raramente, às vezes você pensa assim. Frequentemente, você é alguém que prefere não se envolver com ninguém para não ter trabalho. Olha essa daqui. Gasto mais tempo pensando em meu prazer temporário, favorito, do que pensando em Deus, sua palavra, ou me deleitando no que tem valor eterno. Com que você gasta mais tempo? Pensando no seu prazer temporário, ou pensando em Deus, na vontade de Deus, naquilo que é eterno? Tem lá cinco respostas, né? Estou mais envolvido em alimentar e buscar meus interesses mais do que os de Deus. Quando você faz o que você faz, busca os seus objetivos, trabalha, seja lá o que você fizer, você faz buscando mais satisfazer os seus interesses ou os interesses de Deus? Você tem buscado mais, né, comida, bebida, roupa, como Jesus diz lá em Mateus 6, ou buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Penso em como os outros não me amam, nem me apreciam. Isso tem ocupado o seu pensamento? Como as outras pessoas não te amam, como as outras pessoas não te apreciam, como as outras pessoas não ficam te elogiando como você acha que você deveria? Qual que é a sua resposta? Nunca, raramente, frequentemente, sempre. Olha a número 6. Quando as pessoas me machucam ou me ofendem, as desprezo e passo a ter ou um relacionamento superficial ou nenhum relacionamento com elas. Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, como é que você passa a agir? Despreza a pessoa ou um relacionamento bem superficial? Aliás, é muito comum, eu tenho visto frases do tipo: pare de gastar tempo com quem não se importa com você. Invista em quem se importa com você. Bom, essa é uma frase muito monista e muito egoísta dos nossos dias, e está cheio de gente curtindo e achando o máximo essa frase, ainda que ela seja antibíblica. E graças a Deus, Deus não age assim conosco. Número 7. Penso em como seria bom ter outros me servindo. Como seria bom ter pessoas me servindo. Isso tem estado no seu coração? Frequentemente, raramente, às vezes. Número 8, fico ansioso e temeroso quando não estou no controle dos meus próprios ambientes. Quando as coisas fogem do meu controle, eu fico ansioso, fico com medo. Bom, tem alguém que não fica? Acho difícil. A questão é quanto? Muito? Mais ou menos? Pouco? Número 9, sou mais competitivo do que deveria. Competitivos todos nós somos. Mas será que você é mais competitivo do que deveria? Quanto? Número 10, chegamos à metade. Quando conheço uma nova pessoa, gasto mais tempo pensando em como a impressionarei do que em como servi-la. E aí, quanto? 11, eu não testemunho a outros como deveria,
devido ao temor de ser criticado ou rejeitado. Aliás, isso é algo interessante. Quando se fala em evangelismo, em testemunho, diz assim, fulano, você tem testemunhado de Cristo? Não. Por que você não fala de Cristo? Por que você não fala de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, até para os seus familiares? Ah, eu tenho vergonha. E por que você tem vergonha? Ah, o que vão falar de mim? Pode ser que eles não gostem. Pode ser que eu seja rejeitado. Pode ser que eu seja criticado. Sabe o que isso mostra? Essa timidez mostra que você está mais preocupado com você, com a sua imagem, com o que vão dizer de você, do que com a salvação da outra pessoa. Nem que custe a pessoa ir para o inferno, mas você não vai correr o risco de ser criticado ou ser rejeitado. Irmãos, percebem? Nós damos a desculpa, eu sou tímido. Ah, então tudo bem, porque você é tímido, tudo bem. Não! Você não é tímido, você é egoísta. Você é egoísta. Eu estou dizendo isso de forma muito sincera, como alguém que por muitos anos dei essa desculpa de timidez, até que eu descobri que a palavra certa não é tímido, é egoísta. É alguém que se importa tanto com a própria imagem, que não quer correr o risco de falar e ser ofendido, ser criticado ou ser rejeitado. Número 12. Anseio ser notado, mais do que ser piedoso, mais do que ter uma vida santa diante de Deus. Quando eu digo santa, né, uma vida bíblica diante de Deus. Eu prefiro ser notado mais do que ser parecido com Cristo, em humildade, em amor, em serviço. Será? Será que é esse o seu caso? Número 13, reajo exageradamente às críticas, porque as alimento por muito tempo, ou porque permito que me abatam desnecessariamente. Quando alguém critica você, como é que você fica? Você diz, bom, a pessoa me criticou, será que ela tem razão? Vou pensar sobre isso. Ou, quem é essa pessoa para fazer essa crítica? Ela não deveria ter feito isso comigo. Você fica remoendo aquilo acaba com a sua vida. Bem, isso vai mostrar o quanto você se ama. O quanto você se ama. 14. Tenho medo de ser rejeitado a ponto de impedir de me aproximar de outros. Pessoas que têm tanto medo de serem rejeitadas que elas não querem se relacionar com ninguém. Eu tenho percebido, queridos, que tem crescido o número dos chamados desigrejados, gente que não quer ser membro de igreja nenhuma. E é claro, os motivos eles têm de montes e muitos deles são verdadeiros. A igreja é lugar de gente que é pecadora, é verdade. A igreja está cheia de gente falsa, e é verdade. E dá vontade de falar para a pessoa, e se você for, você vai ser mais um. Né? A igreja está cheia de gente hipócrita, é verdade. A igreja tem gente que faz coisa errada, é verdade. Mas eu percebo que essas pessoas elas não estão desigrejadas por causa disso. Muitas são tão egoístas que simplesmente não querem servir. Não querem servir a outros, não querem correr o risco de serem rejeitadas. E é por isso que muitas delas preferem a programação da internet ou visitam uma igreja aqui, outra ali, mas saem logo, não querem cumprimentar ninguém, não querem nenhum relacionamento, porque são egoístas. Não querem correr o risco de serem rejeitadas. Não querem ter que servir ninguém. Elas estão vivendo a vida delas e elas se bastam. Egoísmo. Número 15. Acho difícil me alegrar quando vejo outros abençoados com as coisas que desejo muito. Puxa, queria tanto um carro, o outro teve, como que eu vou me alegrar? Queria tanto casar, o outro casou, como eu vou me alegrar? Queria um filho, o outro já está no segundo, terceiro filho, como eu vou me alegrar? Queria uma casa própria, olha, o sujeito conseguiu, como que eu vou me alegrar com ele se eu não conseguir a minha? Egoísmo. Alguém que não consegue se alegrar com o outro porque não ama o outro, ama apenas a si mesmo. A coisa está ficando difícil, né, meus irmãos? Vocês estão anotando aí? Estão colocando nota? 16. E eu não vou contar a minha nota para ninguém. Acho difícil me alegrar quando outros recebem a honra e o reconhecimento que julgo merecer. Puxa, eu fiz tanto. Quem foi elogiado foi o Roberto. Quem foi elogiado, o André foi elogiado. Mas e eu?
Eu acho até que eu fiz mais do que ele. Eu fiz mais do que o Marcos. Mas o pessoal, na hora de falar, falou do Marcos. Ninguém lembrou de mim. E aí, eu fico com aquela mágoa, né? Não consigo me alegrar que o outro seja honrado. Estão elogiando a minha esposa. Aliás, é interessante que lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala que o amor não arde em ciúmes, essa é a ideia. No amor, eu não devo ficar com ciúmes porque o outro é notado, honrado, e eu não. Se eu amo, eu vou me alegrar como se eu estivesse sendo honrado, se eu estivesse sendo notado por amor ao outro. Mas aí você tem que dar a nota. Será que você acha difícil se alegrar quando outros recebem a honra e o reconhecimento que no fundo você acha que você é que merece? 17, estamos quase terminando. Sou mais uma pessoa que recebe do que alguém que doa. Você já ouviu falar na síndrome do Mar Morto? Já ouviram falar do Mar Morto? Lá em Israel, o Mar Morto tem uma salinidade tão alta, né? E a pessoa flutua. Mas é curioso, dizem que o Mar Morto ele só recebe. E ele não dá nada. E com isso não tem vida, no Mar Morto não tem vida, não tem peixe que sobreviva ali, porque ele só recebe e não dá nada. E alguém falou da síndrome do Mar Morto, é alguém que só quer receber, ele não dá nada, ele só recebe. Síndrome do Mar Morto, acaba ficando morto. 18, tenho grande dificuldade em submeter minha vontade à vontade de Deus. E quem não tem? Quem não tem? É por isso que nos impressiona, né, quando a gente lê sobre Abraão, Deus chegando para Abraão, dizendo assim, olha, sai da sua casa, da sua parentela, vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar, e ele vai. Depois Deus diz para ele assim, toma teu filho Isaque, teu único filho a quem amas, e oferece um holocausto, e o homem pega o filho e vai para adorar ao Senhor. Impressionante, né? É a graça de Deus. Será, queridos, que nós temos dificuldade em submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Ou a nossa oração tem sido assim, Senhor, o Senhor tem que fazer isso? Como que dizendo, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. 19, sou menos generoso do que deveria. Será que tem alguém que é menos generoso do que deveria? Será que tem alguém que é generoso quanto deveria? Eu creio que Cristo. E 20, sou super protetor com aqueles que amo. Isso parece algo até positivo, né? Super protege quem ama. Super protege quem ama porque ele é tão importante que serve para ele, ele vai super proteger. Não é porque ama o outro, na verdade, é porque se ama tanto que não pode correr o risco de perder aquela pessoa, aquele bem, seja lá o que for. Bem, irmãos, eis aí a avaliação de atitudes egoístas. Quem não fez, faça, coloque a sua nota. E no final é o seguinte, vai somar todos os pontos. Isso dará uma ideia geral do quão egoísta você realmente é. A pontuação vai de 20, que é uma pessoa completamente egoísta. Quem colocou 1, né, que é frequentemente em todas, é alguém muito egoísta. E vai até 100, que é uma pessoa que colocou 5 em tudo, que é alguém completamente altruísta. Acho difícil alguém ter colocado 5 em cada uma, né? Acho muito difícil, né? Bem, por que serve esse teste? É para mostrar, queridos, que de fato a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Nós achamos que nós não somos tão egoístas, até achamos que somos pessoas que amam, mas quando nós somos honestos, avaliamos as motivações do nosso coração, a triste conclusão a que chegamos, e vergonhosa conclusão, e eu falo por mim mesmo, é que nós não amamos tanto assim. Na verdade, nós amamos muito a nós mesmos, a nós mesmos. Bem, não se desespere. Nós estamos aqui para buscar na palavra do Senhor e na graça do Senhor em Cristo Jesus, poder de Deus para sermos feitos menos egoístas, mais altruístas, sermos feitos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Como eu compartilhei hoje uma frase, né, que é a santificação, cada vez menos parecidos com Adão e mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso propósito, por isso estamos tendo esse estudo bíblico aqui. Bem, vamos começar respondendo o que é egoísmo. O que é egoísmo? O que, irmãos queridos, vocês acham que é egoísmo? Peço agora desculpa aos irmãos que estão em casa, porque eu quero ouvir os irmãos aqui, e se alguém quiser falar,
Marcos, obrigado, meu irmão. Se alguém quiser nos ajudar aí com uma definição, não se preocupem, não. Ah, será que se eu vou errar? Não se preocupe, não se ame tanto assim a ponto de não querer correr risco. O André vai falar. André, o que você acha que é egoísmo? O que é egoísmo? Apenas nela. As decisões que ela toma, o centro da vida dela é ela mesma, não é Deus. E tudo que ela vai fazer é centrado no que ela pensa, no que ela gosta, mas ela não pensa em nenhum momento o que o outro quer ou o que Deus quer. Ou seja, ela é o próprio Deus dela. A pessoa é o próprio Deus dela. Muito interessante isso. É alguém que pensa muito em si mesmo. Ok? Muito bom, muito bom. Mais alguém? Mais alguém quer arriscar aí uma ideia do que seja egoísmo? Egoísmo? Vontade. Newton? É deixar de dar aquilo que ela recebeu de graça de Deus. Muito bem. O que mais? Seu Calói, presbítero Lerose. É um amor exagerado, né? Em si mesmo. Por si mesmo. Coisas, né? Perfeito. Tudo só para Isso. si mesmo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente. Os irmãos foram no cerne da questão. Vejam só. Egoísmo é a falta ou o oposto do amor bíblico. Egoísmo é a falta do amor bíblico ou o oposto do amor bíblico. O amor bíblico, eu tenho dito isso aqui, alguns irmãos acham até que já decoraram. Amor bíblico é agir sacrificialmente em favor do outro. É uma atitude prática, não é um sentimento. Ah, eu amo. Isso pode ser paixão. Eu amo. Amor bíblico é ação, é atitude. É uma atitude de agir, é um ato sacrificial em favor do outro. O egoísmo é a falta desse ato sacrificial em favor do outro. É o oposto. É quando eu não tenho atitudes sacrificiais em favor do outro. Ou seja, é o oposto do amor bíblico. A essência do amor, e nós aprendemos isso nas Escrituras, é dar, é servir, é se sacrificar. Por isso eu gosto da definição que o amor bíblico é esse ato, né, de sacrificial em favor do outro. É um compromisso sólido de agir em favor do outro. Compromisso sólido de agir em favor do outro pode ser traduzido por servir, por dar. E nós vemos isso nas Escrituras. Olhe comigo, quando o apóstolo Paulo vai tratar a respeito do marido nas Escrituras, em Efésios 5, depois dele ter dito que as mulheres deveriam, né, se submeter à autoridade do marido, que é o cabeça do lar, Paulo vai dizer que tipo de marido a esposa deve se submeter. Não é um tirano, um egoísta, alguém que vai dirigir o lar para si mesmo, para ser servido? Não, muito pelo contrário. É alguém que deve conduzir o seu lar para a glória do Senhor, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o que Paulo diz: maridos, que cada um de vocês, eu estou usando a nova Almeida atualizada, que é da nossa Bíblia comemorativa, né? E eu espero que em breve todos nós tenhamos a Bíblia nova. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Olha o paralelo que Paulo faz. Como também Cristo amou a igreja e fez o quê? Se entregou por ela. Cristo, queridos, amou a igreja, não dizendo assim: eu amo você é a minha amada. Mas que pena que você é uma igreja pecadora e está condenada ao inferno. Mas eu a amo. Gostaria muito de poder fazer algo. Não. Jesus amou se entregando pela sua igreja. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse isso: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então isso é amor. O amor nos leva a atos sacrificiais. Jesus ama a sua igreja a ponto de se entregar por ela, conforme Paulo escreve aqui em Efésios 5, 25. O versículo certamente mais conhecido de todas as Escrituras, e alguns dizem que resume as Escrituras, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus é de uma maneira tal,
que levou o Senhor a fazer o quê? A dar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já imaginaram, queridos e amados irmãos, se Deus dissesse assim: eu amo essa gente, mas que pena, eles pecaram. E o salário do pecado é a morte. Deus, sendo justo juiz, ele diria simplesmente: eu preciso condená-los à morte eterna. E Deus estaria sendo justo. Mas na verdade, queridos, além de justo juiz, Deus, ele amou a tal ponto de dar o seu Filho unigênito para que a sua justiça fosse satisfeita e pessoas pecadoras como nós pudessem receber a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, queridos, não ficou olhando do céu para nós dizendo: gostaria que eles fossem salvos, mas não posso fazer nada. Ele olhou, ele amou, ele nos escolheu, e a nossa salvação foi preparada antes da fundação do mundo, num ato sacrificial. Eu citei ainda há pouco Abraão. Me chama a atenção que Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, o único filho que Abraão tinha, quem ele amava. Mas no momento em que Abraão, depois de colocar o filho num local do sacrifício, depois de pegar ali o cutelo para imolá-lo e levantar o braço para sacrificar o próprio filho, crendo que Deus o ressuscitaria, mas não quebraria a promessa, ouve-se a voz que diz assim: não faças nenhum mal ao menino. E no mesmo instante, os irmãos se lembram, Abraão ouve um barulho, porque Isaac havia perguntado horas antes: onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão havia dito: Deus proverá. Naquele momento em que o anjo do Senhor diz para que Abraão não sacrificasse o próprio filho, ele ouve um barulho e há um animal preso entre os arbustos. Deus provendo o sacrifício. E o que é mais impressionante, queridos irmãos, é que Deus, que proveu o sacrifício para Abraão, para que Abraão não sacrificasse o seu próprio filho, seu único filho Isaque, a quem ele amava, Deus foi quem deu o seu único filho, a quem ele amava, para prover para nós vida, reconciliação e vida eterna. Isto é amor. Deus amou de tal maneira o mundo, pessoas como nós, que deu o seu Filho unigênito. Aquele que não permitiu Abraão sacrificar o próprio filho, foi quem sacrificou o próprio filho por amor a nós. E tem gente que diz assim: eu queria tanto que Deus me amasse, queria que Deus me amasse mais. Como? Se ele já deu o próprio filho para que fôssemos salvos. Então, queridos, amor bíblico é dar. Egoísmo é o contrário do amor bíblico. É dizer assim: eu não estou disposto a dar nada. Eu só estou disposto a receber. Deus não foi egoísta, Deus nos amou. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios capítulo 5, ele diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou, mais uma vez a comparação, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo: vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, vivam em amor, como também Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? De forma sacrificial. Se entregou por nós. Amar é dar. Se você diz assim: eu amo, mas eu não estou disposto a fazer nada. Eu amo, mas olha, que isso não me custe nada. Você não ama. Você não pode gostar, mas amar nos leva a agir sacrificialmente. E a pergunta que fica é: temos nós tido essa disposição de agir sacrificialmente para com o nosso irmão? Às vezes até aquela pessoa difícil. Você fala assim: lá vem fulano de tal, vai me pedir coisa, vai reclamar, vai falar. Eu não estou disposto a perder meu tempo com fulano de tal. Você não ama. Eu não estou disposto a ter que ajudar fulano de tal. Você não ama. Eu não estou disposto a ter que dar do meu tempo, da minha vida, do que eu tenho. É porque não amamos. E às vezes nem dentro de casa. Eu não estou disposto a ajudar. Não estou disposto a gastar tempo. Falta de amor. Então a essência do amor é dar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Então ele complementa: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Os irmãos perceberam quantas vezes Paulo, ao se referir ao amor de Deus, ao amor de Cristo, ele sempre complementa: me amou, se entregou, porque isto é amor. Amar da boca para fora, dizer que ama, isso é muito fácil, qualquer um faz isso. Agora amar e se entregar, este é o amor bíblico. Este é o amor bíblico. A essência do amor é dar. Queridos, Jesus nos diz para amarmos, inclusive, os nossos inimigos. Não é o que nós temos aprendido no Sermão do Monte? Olhando para Mateus 5. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 5, 43 e 44. Se você não assistiu essa pregação, está lá no YouTube da igreja. Nós falamos sobre isso há não muito tempo, na exposição do Sermão do Monte. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus não está falando de sentimento. Acaso alguém vai sentir algo de positivo por um inimigo, por alguém que nos ofende, que nos persegue, que nos faz mal? Não. O que Jesus está falando é de atitudes. Ame o seu inimigo. Como eu posso amar o meu inimigo? Eu vou ficar fazendo declaração, poesia, declaração de amor? Não. Jesus nos ensina, Salomão nos diz como fazer. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Dê-lhe de comer, dê-lhe de beber. E Jesus também nos ensina isso no Sermão do Monte. O amor, queridos, como eu disse, não é um sentimento, não é simplesmente um querer, não é algo teórico, não é algo da boca para fora. O amor tem a ver com atitudes práticas, compromisso sólido de agir sacrificialmente. Então, como eu amo o meu inimigo? É sendo bênção na vida dele. É, se ele estiver fome, dando-lhe de comer. Se tiver sede, dando-lhe de beber. Se ele está precisando de alguma coisa, eu faço. Isto é amor bíblico. Não espere sentir algo. Resolva agir. Tem alguém me perseguindo. Resolva orar pedindo para que Deus abençoe essa pessoa e faça tudo o que estiver ao seu alcance para ser bênção na vida dessa pessoa. E se é assim com um inimigo, com alguém que nos persegue, quanto mais deve ser com aqueles que não são nossos inimigos. Devemos, queridos, estar dispostos a fazer tudo que está ao nosso alcance para o bem do outro. Nós aprendemos recentemente também no Sermão do Monte, Jesus nos ensinando: tudo, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Eu quero que me amem, eu quero que cuidem de mim, eu quero que sejam pacientes para comigo. Por que é então que eu não sou assim para com o outro? Amor, então, é agir sacrificialmente. Queridos, o amor envolve dar sem ter uma motivação primordial para fazê-lo. Sabe aquela coisa do tipo: eu amo fulano de tal porque, afinal de contas, essa pessoa pode me fazer algo. Essa pessoa me é conveniente. Essa pessoa vai me servir de alguma forma. Não, não, não. Ou essa pessoa fez algo de bom, eu vou retribuir. Não. Egoísmo é se preocupar mais com o que posso obter dos outros do que com o que posso dar a eles. O egoísta é assim: o que eu posso obter do outro? O que eu posso obter de vantagem de fulano? Agora, aquele que ama o que eu posso fazer pelo outro? Independente se ele vai poder fazer algo por mim ou não, não estou preocupado com isso. Será, queridos, que amamos biblicamente? Ou será que somos egoístas? Avalie o seu coração. Richard Baxter, um servo do Senhor do passado, pregador puritano, ele disse: sempre que o interesse carnal for mais forte e mais sistematicamente predominante do que o interesse de Deus, perceba, o interesse carnal mais forte do que o interesse de Deus, de Cristo, da vida eterna, não há verdadeira negação de si mesmo. Mas, onde o interesse de Deus é o mais forte, a negação de si mesmo é sincera. Aliás, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, qual é a primeira coisa que deve fazer? Negue-se a si mesmo.
Sim, para que eu possa seguir a Cristo, para que eu possa amar como Jesus, para que eu possa amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, a primeira coisa que eu preciso fazer é negar a mim mesmo. Isso, queridos, é uma punhalada no nosso egoísmo. Negar a nós mesmos é ferir o nosso egoísmo, é amarmos menos a nós mesmos. E é isso que o Senhor requer de nós. Então, queridos, o que é egoísmo? Nós já vimos que o egoísmo é a falta ou oposto de amor bíblico. Mas o egoísmo também podemos dizer que, em suma, é o pecado. Egoísmo é, para todos os efeitos e propósitos, o equivalente prático de pecado. As pessoas podem dizer que é só a pessoa, o seu instinto de autopreservação, e hoje a psicologia traz uns nomes até bonitos, né? Não, é o temperamento da pessoa que é assim. E alguns pais nem corrigem os filhos porque é dito, não, mas é o temperamento, você tem que respeitar o jeito da criança. Vai respeitando o jeito da criança para ver o que vai acontecer. A Bíblia, meus irmãos, vai mostrar que o egoísmo, para todos os efeitos e propósitos, é equivalente prático de pecado. Olha o que Tiago diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha como funciona a coisa. Tiago vai descrevendo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Começa com o quê? Com a cobiça. Cobiçar é você desejar e desejar muito algo. E a pessoa cobiça e é seduzida por aquilo. E isso vai dar num pecado. E isso vai levar à morte. E o salário do pecado é a morte. Irmãos, o egoísmo é pecado. O egoísta é alguém que ele só olha para aquilo que ele ainda não tem, aquilo que ele quer e ele quer muito, aquilo que o outro tem ele não tem, às vezes até coisas que ele não precisa. Ele foca apenas a sua própria vida e as suas próprias necessidades. Aliás, o egoísta, ele também é orgulhoso. É alguém que tem a mente de senhor e não de servo. Enquanto o humilde é alguém que tem a mente de servo, é alguém que pensa em como pode abençoar o outro, servir ao outro. O egoísta, orgulhoso, ele pensa em como os outros podem servi-lo. Percebem como funciona? E isso, meus irmãos, é pecado. E eu termino dizendo, quais os antídotos práticos para o pecado que habita em nós? Eu não poderia terminar o estudo de hoje, é apenas o estudo introdutório, se Deus permitir vamos continuar semana que vem, sem olhar para as palavras do nosso Senhor Jesus. Certo escriba, certa feita, perguntou para Jesus, mestre, qual é o principal mandamento da lei? Então Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Moisés acrescentou lá em Deuteronômio 6, de toda a sua força. E é a mesma ideia. Ame o Senhor sobre todas as coisas, é o que Jesus está dizendo, o que Deuteronômio 6 também diz. Este é o grande primeiro mandamento. E aí Jesus continua. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Queridos irmãos, nós temos aqui dois antídotos práticos para o pecado que habita em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Estes dois grandes mandamentos dos quais todos os outros dependem, porque Jesus termina dizendo, não é isso? Essa é a lei e os profetas. Esses são os dois principais mandamentos dos quais todos os outros dependem, são os dois maiores antídotos práticos para o pecado que habita em nós. Ou seja, quanto mais você ama a Deus e ao próximo, menos egoísta, menos pecaminoso você será. Quanto mais você ama a Deus e ao próximo, menos egoísta, menos pecaminoso você será. E o Novo Testamento enfatiza o amor porque o amor é o melhor e único antídoto para o pecado. E a palavra egoísmo é a palavra que melhor define o pecado.
E como nós vimos, nós começamos olhando para 2 Timóteo 3, 1 a 5, nós vimos que o pecado é aquele, o egoísmo é aquele pecado que é o cabeça de todos os demais. Se alguém é desobediente aos pais, se alguém é avarento, é a pessoa, né, que age com usura, se alguém é desrespeitoso, e toda aquela lista que Paulo coloca, é porque no fundo ele é egoísta. É alguém que ama muito a si mesmo. É, sim. Por isso somos desobedientes, por isso somos, como se diz popularmente, né, mão de vaca, porque nós somos pessoas muito egoístas. Queridos irmãos, o antídoto está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, como nós já nos amamos. Não é que você tem que se amar mais, não. Você já se ama tanto. Ame o seu próximo como você já se ama, mas ame a Deus sobre todas as coisas. Aliás, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não conseguiremos amar ao nosso próximo como nós já nos amamos. Bem, a má notícia é que nós não vamos conseguir isso não, por nós mesmos, porque nós somos muito egoístas, nós somos muito amantes de nós mesmos. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que aquele que nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós, ele tem poder e interesse para trabalhar o nosso coração, para nos fazer mais parecidos com o seu amado Filho, Jesus Cristo, que se entregou por nós, que deu a vida por nós. Convido você para fechar os seus olhos, aqueles irmãos também que nos acompanham de suas casas. Eu imagino que você, assim como eu, tenha que dizer: Senhor, perdoa-me pelo meu egoísmo. Senhor, perdoa-me porque eu reconheço que eu me amo muito. E por causa disso eu tenho cometido tantos outros pecados, como desobediência aos pais, como avareza, como desrespeito, como tantos outros pecados. Porque eu me amo muito. Senhor, além de pedir perdão ao Senhor, reconhecendo o meu egoísmo, eu peço ao Senhor que trabalhe o meu coração. Senhor, conforma o meu coração ao do teu amado Filho Jesus, que amou ao ponto de se entregar, de dar a própria vida. Senhor, faze-me me amar menos a mim mesmo, a pensar cada vez menos em mim mesmo. Faze-me, Senhor, amar ao Senhor sobre tudo e ao meu próximo como eu já me amo. Eu preciso do Senhor para isso, porque sem o Senhor eu não posso. Mas com o Senhor, eu e meus irmãos, nós podemos. Tem misericórdia de nós, do teu povo. Senhor, trabalha o nosso coração a tal ponto de que esta igreja venha a ser conhecida como a igreja daqueles que se amam. Que não haja entre nós, ó Deus, ninguém desassistido, ninguém esquecido. Que não haja falta de nada no nosso meio. Que não haja, ó Deus, alguém desprezado. Mas que aqui, ó Deus, seja um povo, ó Deus, que ama o Senhor e que se amam. Gente que se ama, gente que cuida um do outro, que é bênção na vida um do outro. Sim, Senhor, que seja esta uma igreja assim, para a Tua glória e para o nosso bem. Com a Tua ajuda é possível, nós sabemos. Então, Senhor, faz-nos menos parecidos com Adão e mais parecidos com o Teu amado Filho Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós queremos, irmãos, agradeço os irmãos aqui, os irmãos que nos auxiliaram na transmissão, nosso irmão Magno, nosso irmão Fernando, pastor Cleiton, muito obrigado. E aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que acompanharam até aqui, eu citei o nome de alguns, né? Também nossa irmã Vera Rocha, a Débora e o Michel Merlo, nosso irmão Alain, Adriana Helena, nosso irmão Geraldo, Adalberto, Diácono Adalberto, Emanuele Costa, Manu, Dona Antônia, nossa irmã Antônia Oliveira, quem mais aqui? Alguns eu já havia citado.
Que bom ter os irmãos conosco. Hilário de Souza, os irmãos acompanhando à distância. Carolina Silva. Muito bom, queridos. Deus abençoe. Acho que o dia eu já havia citado, Dona Jacira. Luciana Dias. Muito bom. Que Deus abençoe muito aos irmãos de casa e aos irmãos aqui. Queridos, no próximo sábado, creio que nós temos, né, Pastor Cleiton, as programações, né, dos adolescentes, dos jovens, próximo sábado. André, vai estar firme aí na programação dos jovens, meu irmão? Online, ok. Então, sábado agora, online. Domingo, se Deus permitir, às 9 horas da manhã, o culto da manhã, e às 10 horas, nosso estudo bíblico, escola dominical para adultos, jovens, adolescentes, catecúmenos, próximo domingo pela manhã, e às 19 horas o culto vespertino, culto da noite. Tá bom, queridos? Mais algum aviso? Na semana que vem nós teremos uma programação especial no feriado, dia 12 de outubro. Então, terça-feira, uma programação especial para as crianças aqui. Então, os pais, eu acho que já receberam, a Cris tem mandado, né, notificação. Nós vamos falar mais no domingo, tá bom? Programação para as crianças da nossa igreja. Vamos estar aqui louvando ao Senhor, juntamente com as nossas crianças, no Dia das Crianças. Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana, em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte, temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes, algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presenteie seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.